Olá, meus amores! Bem-vindos a mais um vídeo do especial Mês do Horror. Hoje, diferente dos vídeos anteriores, nós vamos mergulhar no horror cósmico do autor H.P. Lovecraft. E vamos ler juntos, sim, juntos, porque é um conto grande, então se preparem para um vídeo longo. O incrível O Chamado de Cthulhu, que é um conto bastante conhecido e um dos mais falados do autor. Então, pega a vinheta e vamos lá! Antes de começarmos, vamos falar um pouquinho sobre o autor H.P. Lovecraft, que no caso é Howard Philip Lovecraft, que em vida praticamente não foi reconhecido e agora, pós-morte, é reconhecido aí como um dos maiores autores de terror e horror do século XX. Na maioria dos seus contos, o Lovecraft vai representar a insignificância do ser humano diante de um mundo cósmico tão imenso, tão gigante. E O Chamado de Cthulhu, que é o conto que a gente vai ler hoje, é um ótimo exemplo para vocês entenderem qual que é a dinâmica da escrita do autor. Cthulhu, então, vai ser uma espécie de entidade poderosa e antiga que vai dormir ali no fundo do oceano. Mais ou menos assim. O que você acha que isso aqui é a capa do livro, né? Na realidade, essa entidade, ele tá só aguardando o momento de sair dali e reivindicar toda a Terra. Agora prepare-se para esse conto aterrorizante. Abaixa a luz, coloca aquele fone de ouvido e se prepara, porque não vai ser fácil para você hoje, hein? Você não vai dormir bem. Vambora! O Chamado de Cthulhu. H.P. Lovecraft, 1928, Weird Tales. De tais grandes poderes ou seres, pode-se conceber um sobrevivente. Um sobrevivente de um período profundamente remoto, quando sua consciência se manifestou. Talvez em contornos e formas desaparecidas muito antes da onda da humanidade que avançava. Formas da quais somente a poesia e a lenda puderam capturar. Uma memória fugídia, e nomeá-los como deuses, monstros, seres místicos de todos os tipos e espécies. Algernon Blackwood. Isso aqui é uma citação retirada da obra de The Centaur, publicada em 1911 e que vai abrir o nosso conto. 1. O horror em argila. A coisa mais misericordiosa do mundo, penso eu, é a inabilidade da mente humana em correlacionar todo o seu conteúdo. Vivemos numa ilha plácida de ignorância em meio a mares negros de infinitude. E não somos destinados a ir muito longe. As ciências, cada uma delas se entendendo em sua própria direção, nos causaram pouco dano até o momento. Mas algum dia a reunião do conhecimento dissociado revelará paisagens tão terríveis da realidade de nossa pavorosa posição nela que ou enlouqueceremos com a revelação ou fugiremos da luz mortífera em direção à paz e segurança de uma nova era das trevas. Teosofistas têm se questionado a respeito da incrível grandeza do ciclo cósmico, no qual nosso mundo e a raça humana formam transitórios incidentes. Eles teriam tropeçado em estranhos sobreviventes em termos que congelariam o sangue se não estivessem mascarados por um otimismo insípido. Mas não veio deles um único vislumbre dos íons proibidos que me arrepia em pensamento e me enlouquece em sonho. Esse vislumbre, como todos os horríveis vislumbres da verdade, despontou a partir de uma reunião acidental de coisas separadas. Nesse caso, um antigo item de jornal e as notas de um professor falecido. Espero que ninguém mais consiga reunir essas peças. Por certo, se viver, não deverei jamais suprir conscientemente um elo de tão hedionda cadeia. Acredito que também o professor pretendia manter silêncio a respeito da parte por ele conhecida, e que ele teria destruído suas notas se a súbita morte não o tivesse levado. Meu conhecimento a respeito da coisa teve início no inverno de 1926-1927, com a morte do meu tio-avô, George Gamel Angel, professor emérito de línguas semíticas da Universidade Brown, em Providence, Rhode Island. O professor Engel era largamente reconhecido como uma autoridade em inscrições antigas, sendo frequentemente requisitado pelos diretores dos museus proeminentes. Assim, o seu falecimento aos 92 anos é lembrado por muitos. Localmente, o interesse foi intensificado pela obscuridade da causa-mortes. O professor colapsou após seu retorno de balsa de Newport,
caindo abruptamente, dizem as testemunhas, após tombar com um negro com ares de marinheiro surgido de um dos cantos estranhamente escuros nas encostas ígremes que formam o atalho entre a beira-mar e a casa do falecido na William Street. Os médicos foram incapazes de encontrar alguma desordem visível, mas concluíram, após um perplexo debate, que alguma lesão cardíaca obscura, induzida pela intensidade súbita de um morro tão íngreme por um homem tão idoso, fora a responsável pelo fim. À época eu não vira razão para discordar desse diagnóstico, porém, mais tarde, me dispus a questionar, e mais do que questionar. Como herdeiro e testamentário de meu tio-avô, já que ele morreu viúvo e sem filhos, esperava-se que eu investigasse seus papéis com algum afinco. E com tal propósito, transportei todos os seus arquivos e caixas para minha casa em Boston. Muito do material que correlacionei seria mais tarde publicado pela Sociedade Americana de Arqueologia, mas havia uma caixa que julguei excessivamente intrigante, a qual me opus a revelar a outros olhos. Estava trancada, e eu não pude encontrar a chave, até que me ocorreu examinar o anel pessoal que o professor sempre carregava em seu bolso. Então, de fato, consegui abri-la, mas o fiz para, ao que parece, apenas ser confrontado por um obstáculo maior e mais hermeticamente fechado. Pois, qual seria o significado do estranho baixo relevo em argila, das anotações desconjuntadas, divagações e recortes que encontrei? Teria meu tio, em seus últimos anos, se tornado crédulo em relação às imposturas mais superficiais? Resolvi buscar o excêntrico escultor responsável por essa perturbação aparente na tranquilidade mental de um velho. O baixo relevo era um retângulo rude, com quase 3 centímetros de espessura e cerca de 12 por 15 centímetros de área. Obviamente de origem moderna. Seus desenhos, contudo, estavam bem distantes da modernidade em atmosfera e sugestão. Pois ainda que os caprichos do cubismo e do futurismo sejam muitos e selvagens, eles não reproduzem frequentemente a regularidade críptica que espreita a escrita pré-histórica. E a maioria desses desenhos certamente parecia ser algum tipo de escrita. Embora minha memória, a despeito da grande familiaridade em relação aos papéis e coleções de meu tio, falhasse em identificar, de alguma forma, sua espécie em particular, ou até mesmo sugerir suas mais remotas afiliações. Sobre esses hieróglifos aparentes, estava uma figura de evidente intenção pictórica, ainda que sua execução impressionista impedisse uma ideia muito clara de sua natureza. Parecia ser um tipo de monstro, ou um símbolo representando um monstro, de uma forma que apenas uma fantasia doentia poderia conceber. Se eu dissesse que minha imaginação um tanto extravagante remeteu simultaneamente a imagens de um polvo, um dragão, uma caricatura humana, eu não seria infiel ao espírito da coisa. Uma cabeça polpuda e tentacular coroava um corpo grotesco e escamoso, com asas rudimentares. Mas era o contorno geral de tudo que o tornava mais chocantemente horrendo. Por trás da figura, havia uma sugestão vaga de um ciclópico cenário arquitetônico. As notas que acompanhavam essa estranheza, ao lado de uma pilha de recortes da imprensa, estavam escritas na cursiva mais recente do professor. E não havia nenhuma pretensão de estilo literário. O que parecia ser o principal documento era intitulado como Culto a Cthulhu, em caracteres impressos meticulosamente para evitar a leitura errônea de uma palavra tão pouco ouvida. O manuscrito se dividia em 2 seções, a primeira das quais era intitulada 1925, Sonho e Trabalho Onírico, e o segundo, Narrativa do Inspetor John Legrasse, Notas sobre um Inspetor e depoimento do professor Webb. Os outros manuscritos eram anotações breves, algumas delas dando conta dos estranhos sonhos de diferentes pessoas, outras citando livros teosóficos e revistas, notoriamente A História da Atlântida e da Lemúria Perdida, de W. Scott Elliot, e o restante trazendo comentários sobre sociedades secretas e cultos ocultos que sobrevivem há muito tempo, com referências a passagens tanto de livros de referência em mitologia e antropologia, como O Ramo de Ouro, de Fraser, e O Culto das Bruxas na Europa Ocidental, da Sra. Murray. Os recortes aludiam amplamente a doenças mentais bizarras, surtos de loucura e histeria grupal ocorridos na primavera de 1925. A primeira metade do manuscrito principal narrava uma história bastante peculiar. Aparentemente, no dia 1º de março de 1925, um jovem magro e taciturno de aspecto neurótico e nervoso
recorrer ao professor Engel munido de um singular baixo relevo de argila, que então estava excessivamente úmido e fresco. Seu cartão de visitas trazia o nome Henry Anthony Wilcox, e meu tio o reconhecera como o filho mais novo de uma excelente família que ele pouco conhecia, o qual no momento estudava escultura na escola de design de Rhode Island e morava sozinho no edifício Fleur de Lis, próximo à instituição. Wilcox era um jovem precoce de reconhecida genialidade, mas de grande excentricidade, e que desde a infância despertava a atenção com as histórias estranhas e sonhos esquisitos que tinha por hábito relatar. Ele se dizia hipersensitivo psiquicamente, mas o povo simplório da antiga cidade comercial o desqualificava como meramente esquisito. Nunca se misturou muito com seu tipo, e era conhecido apenas por um pequeno grupo de estetas de outras cidades. Mesmo o Clube de Arte de Providence, ansioso em preservar seu conservadorismo, o considerava um caso perdido. Na ocasião da visita, redigiu o professor no manuscrito, o escultor solicitou abruptamente o auxílio do conhecimento arqueológico do anfitrião para identificar os hieróglifos contidos no baixo relevo. Ele falava de uma maneira onírica e empolada que sugeria uma simpatia encenada e alienada. E meu tio demonstrou certa rispidez em responder, pois o frescor conspícuo da tabuleta implicava relações com qualquer coisa, e não com a arqueologia. A tréplica do jovem Wilcox, que impressionou meu tio o suficiente para que ele a registrasse palavra por palavra, foi reproduzida como uma fantástica projeção poética, que deve ter permeado toda a conversa e a qual, desde então, descobri ser uma de suas características mais marcantes. Ele disse: "De fato, é recente, pois eu fiz na noite passada, em um sonho com estranhas cidades. E sonhos são mais antigos do que a introspectiva Tiro, a contemplativa Esfinge ou os jardins suspensos da Babilônia." Foi então que ele iniciou aquela narrativa incoerente que súbito ecoou numa memória adormecida, ganhando o interesse febril de meu tio. Houvera um leve tremor de terra na noite anterior, o mais notável sentido na Nova Inglaterra em alguns anos, e a imaginação de Wilcox foi profundamente afetada. Ao se recolher, ele tivera um sonho sem precedentes com grandes cidades ciclópicas construídas com blocos titânicos e monolitos, que pairavam no céu, tudo respingando uma gosma verde e sinistra com horror latente. Hieróglifos cobriam muros e pilastras, e de algum indefinido ponto logo abaixo se ouviu uma voz que não era uma voz, uma sensação caótica que apenas a fantasia podia transmutar em som, mas que ele tentou sintetizar no quase impronunciável amontoado de letras Chulu Flatgam. Esse emaranhado verbal foi a chave para a lembrança que excitou e perturbou o professor Engel. Ele interrogou o escultor minuciosamente e escutou com intensidade quase frenética o baixo relevo no qual o jovem trabalhara, enregelado e coberto apenas pelos seus trajes noturnos, quando o despertar o tomou de assalto de maneira desconcertante. Meu tio culpou sua idade avançada. Wilcox diria depois por sua lentidão em reconhecer tanto os hieróglifos quanto os desenhos pictóricos. Muitas de suas questões pareciam inoportunas para o visitante, especialmente aquelas que tentavam conectar esse último com estranhos cultos e sociedades. Wilcox não compreendia as repetidas promessas de silêncio que ele oferecia em troca de uma admissão em algum corpo religioso pagão bem difundido. Quando o professor Engel se convenceu de que o escultor era de fato ignorante a respeito de qualquer culto ou sistema de erudição críptica, ele assediou seu visitante com exigências de futuros relatos oníricos. Isso rendeu frutos regulares, pois, após a primeira entrevista, o manuscrito registrou encontros diários com o jovem, durante os quais ele relatava impressionantes fragmentos de imaginário noturno, cujo destino era sempre alguma terrível e escura paisagem ciclópica de rochas gotejantes. Uma voz ou inteligência subterrânea gritando monotonamente em enigmáticos impactos sensoriais indescritíveis, salvo na forma de algaravia. Sempre erro essa palavra. Os dois tons mais frequentemente repetidos eram aqueles resumidos pelas letras Chulu e Hlia. No dia 23 de maio, continuou o manuscrito, Wilcox não apareceu, e a investigação em sua residência revelaram que fora acometido por um tipo obscuro de febre,
e levado para a casa de sua família na Waterman Street. Ele gritara durante a noite, despertando outros artistas no prédio, e desde então manifestara apenas alternâncias entre inconsciência e delírio. Meu tio telefonou uma vez para a família, e a partir daí observou a situação atentamente, ligando com frequência para o escritório do Dr. Tobey, na Tyler Street, que ele descobriu ser o encarregado do caso. A mente febril do jovem aparentemente prendia-se a coisas estranhas, e o doutor estremecia de vez em quando ao mencioná-las. Elas incluíam não apenas uma repetição do que ele havia sonhado antes, mas talvez, radicalmente, numa coisa gigantesca com metros de altura que andava ou perambulava. À época, ele não descrevera completamente esse objeto, mas ocasionais palavras frenéticas repetidas pelo Dr. Tobey convenceram o professor de que deveria ser idêntico à monstruosidade inominável que ele retratava em sua escultura onírica. Referências a esse objeto adicionava o doutor era invariavelmente um prelúdio para a submersão do jovem na letargia. Sua temperatura, estranhamente, não estava muito acima do normal, mas sua condição total sugeria mais uma febre verdadeira do que uma desordem mental. No dia 2 de abril, por volta das 15 horas, qualquer traço da doença de Wilcox cessou subitamente. Ele se sentou ereto na cama, surpreso por se encontrar em casa e completamente ignorante a respeito do que havia ocorrido, tanto em sonho quanto em realidade, desde a noite de 22 de março. Declarado saudável por seu médico, ele retornou ao seu apartamento sem mais ajuda. Todos os traços do sonhar estranho se esvaíram com sua recuperação, mas meu tio não mantinha registro de seus pensamentos noturnos após uma semana de relatórios irrelevantes de visões insistentemente comuns. Aqui termina a primeira parte do manuscrito, mas referências a certas anotações esparsas me forneceram mais material para pensar. O bastante para que, de fato, tão somente o ceticismo estranhado por minha formação filosófica possa explicar essa contínua desconfiança em relação ao artista. As notas em questão eram aquelas descrições de sonhos de várias pessoas que cobriam o mesmo período em que o jovem Wilcox realizou suas estranhas visitas. Meu tio, ao que parece, instituiu rapidamente um corpo de investigação prodigiosamente grande, composto por quase todos os amigos que ele poderia inquirir sem impertinência, solicitando relatórios noturnos de seus sonhos e a datas de quaisquer visões notáveis de algum tempo passado. A recepção de seus pedidos pareceu ter sido variada, mas ele deve, ao menos, ter recebido mais respostas do que qualquer homem comum seria capaz de administrar em sua secretária. Essa correspondência original não foi preservada, mas suas notas formavam um digesto consistente e realmente significativo. As pessoas comuns da sociedade e dos negócios, o tradicional sal da terra da Nova Inglaterra, fornecem um resultado que totalmente negativo, embora tenha surgido aqui e ali casos esparsos de inquietantes e disformes imprecisões noturnas, sempre entre 23 de março e 2 de abril, o período delirante do jovem Wilcox. Homens da ciência foram afetados um pouco mais, não obstante 4 casos com descrições vagas sugeridas. As respostas mais pertinentes vieram de artistas e poetas, e sei que o pânico teria surgido se eles estivessem comparando as notas. Como as cartas originais estavam ausentes, suspeitei que o compilador tenha feito perguntas direcionadas ou editado a correspondência corroborando o que ele latentemente resolvera ver. Por isso, eu sentia que o Wilcox, de alguma forma consciente dos estranhos dados que meu tio possuía, tenha se imposto sobre o velho cientista. As respostas desses estetas contavam uma história perturbadora. De 28 de fevereiro a 2 de abril, uma grande proporção deles sonhou coisas muito bizarras, e a intensidade dos sonhos foi incomensuravelmente mais forte durante o período de delírio do escultor. Mais de um quarto daqueles que reportaram algo relataram cenas e semissons não diferentes daquele que Wilcox descrevera, e alguns dos sonhadores confessaram um agudo medo da gigantesca coisa inominável vista nos últimos episódios. Um caso descrito enfaticamente por uma das anotações era muito triste. O sujeito, um arquiteto, bastante conhecido que tendia a teosofia e o ocultismo, se tornou violentamente insano no dia que o jovem Wilcox surtou, expirando vários meses depois após os gritos interessantes que remetiam a algum fugitivo do inferno. Se meu tio tivesse se referido a esses casos por nomes em vez de simples números, eu poderia ter tentado alguma corroboração e arriscado investigações pessoais, mas ainda assim, como estavam, consegui rastrear apenas alguns poucos. Nenhum deles, contudo, trazia as notas completas.
e frequentemente me perguntava se todos os alvos de questionamento do professor se sentiam tão confusos quanto esse grupo. É bom que nenhuma explicação jamais possa alcançá-lo. Os recortes de jornal, como pude perceber, relatavam casos de pânico, mania e excentricidades durante dado período. O professor Engel deve ter contratado um escritório de recortes, pois o número de extratos era tremendamente oriundo de fontes espalhadas por todo o globo. Aqui, um suicídio noturno em Londres. Ali, um dorminhoco solitário que saltou de uma janela após soltarem um berro chocante. No mesmo sentido, havia uma carta desconexa endereçada ao editor de um jornal da América do Sul, onde um fanático deduz um futuro lúgubre, sempre erro essa palavra, a partir de visões que tiveram. Uma notícia da Califórnia descrever uma colônia teosófica doando mantos brancos para alguém. Acontecimento glorioso, que nunca chega, enquanto dados da Índia tratam cautelosamente a respeito de uma grave inquietude nativa que veio à tona durante o fim de março. Os dias voodoo se multiplicam no Haiti e postos avançados na África relatam rumores ominosos. Funcionários de representação norte-americana nas Filipinas encontraram, à época, certas tribos problemáticas e policiais de Nova York foram massacrados por levantes histéricos nas noites de 22 e 23 de março. Também a região oeste da Irlanda estava repleta de rumores loucos e lendários. E um pintor fantástico chamado Ardois Bonneau pendurou uma blasfema paisagem de sonho no Salão de Primavera de Paris em 1926. E tão numerosos foram os problemas registrados em manicômios que somente um milagre pôde impedir a comunidade médica de perceber estranhos paralelismos e delinear conclusões mistificadoras. Um estranho amontoado de recortes, devo dizer. E hoje posso contemplar vagamente o racionalismo cruel com que eu dispensei. Mas eu estava convencido, então, de que o jovem Wilcox teria algum conhecimento a respeito das antigas questões mencionadas pelo professor. Parte 2. O conto do inspetor Legrasse. As antigas questões que tornaram o sonho do escultor e o baixo relevo tão importantes para meu tio compõem um tema da segunda metade de seu extenso manuscrito. Ao que parece, o professor Angel conhecia a silhueta infernal da monstruosidade inominada, já se vira intrigado com os hieróglifos desconhecidos e teria ouvido as ominosas sílabas que podem ser apenas resumidas como Chulu. E tudo isso numa conexão tão radical e horrível que não admira que ele tenha perseguido o jovem Wilcox com questionamentos e demandas por informações. Essa primeira experiência teve lugar em 1908, 17 anos antes, quando a Sociedade Arqueológica Americana realizou o seu encontro anual em St. Louis. O professor Angel, como é próprio de alguém com seus feitos e autoridades, teve uma participação proeminente em todas as deliberações e foi um dos principais a ser abordado por vários estranhos que se aproveitaram da convocação para apresentar questões em busca de respostas corretas e soluções especializadas para determinados tipos de problemas. O líder desses forasteiros, e por pouco tempo o foco de interesse do encontro, era um homem de meia idade e aparência ordinária que percorreu todo o caminho desde New Orleans para buscar certas informações impossíveis de obter de qualquer fonte local. Seu nome era John Raymond Legrasse, um inspetor policial. Ele levava consigo o motivo de sua visita, uma grotesca e repulsiva estatueta de pedra aparentemente muito antiga, cuja origem ele era incapaz de determinar. Não devemos especular sobre o interesse arqueológico do inspetor Legrasse. Pelo contrário, seu desejo por esclarecimento era impulsionado por considerações puramente profissionais. A estatueta, ídolo, fetiche, ou o que quer que fosse, fora apreendida alguns meses antes nos pântanos arborizados do sul de New Orleans, quando invadiram um suposto encontro voodoo, cujos ritos eram tão singulares e hediondos que seria impossível para a polícia não perceber que havia tropeçado num culto totalmente desconhecido e infinitamente mais diabólico que os mais obscuros círculos voodoos africanos. De sua origem, a não ser pelos relatos erráticos e inacreditáveis arrancados dos membros que foram presos, absolutamente nada foi descoberto. Daí a ânsia da polícia por qualquer tradição antiquária que poderia lhes ajudar a situar o pavoroso símbolo para, através dele, rastrear o culto até sua fonte principal. O inspetor Legrasse estava pouco preparado para a sensação que sua demanda causaria. Um vislumbre da coisa foi suficiente para colocar os homens da ciência ali reunidos num estado de excitação, os quais imediatamente se amontoaram ao redor para contemplar a figura diminutiva,
cuja extrema estranheza e ar de genuína antiguidade abismal sugeriam tão fortemente paisagens ocultas e arcaicas. Nenhuma escola de arquitetura conhecida poderia ter sido responsável por animar o objeto terrível, embora séculos ou até milênios parecessem marcar sua diáfana superfície esverdeada de pedra, inidentificável. A figura, que por fim foi passada lentamente de mão em mão para um estudo mais detalhado e cuidadoso, tinha entre 17 e 20 centímetros de altura e apresentava uma estranha qualidade artística. Representava um monstro com uma vaga silhueta antropóide, mas cuja cabeça lembrava de um polvo, com um rosto formado por uma massa de tentáculos, um corpo escamoso de aparência emborrachada, garras prodigiosas nas patas traseiras e dianteiras e longas e estreitas asas nas costas. Essa coisa, que parecia dotada de um temível e inatural malignidade, tinha uma corpulência um tanto inchada e se agachava de forma maléfica sobre um bloco ou pedestal retangular coberto de caracteres indecifráveis. As pontas das asas tocavam a parte de trás do bloco, e o assento ocupava o centro, enquanto as garras longas e recurvadas de suas patas dobradas e acocoradas agarravam a parte frontal, estendendo-se como por um quadro do caminho até o fundo do pedestal. A cabeça, cefalópode, se curvava para a frente de forma que as pontas dos tentáculos faciais varriam as enormes patas dianteiras que agarravam os joelhos elevados da coisa agachada. O aspecto do todo era anormalmente vívido e ainda mais sutilmente amedrontador, porque sua fonte era totalmente desconhecida. Sua vasta, incrível e incalculável idade era inequívoca, embora não revelasse ela algum com qualquer forma conhecida de arte pertencente à juventude da civilização, ou, de fato, a qualquer outro tempo. Totalmente separada e apartada de sua própria matéria-prima era um mistério, pois a pedra saponácea verde escura com pontos dourados ou iridescentes e estrias não lembrava nada familiar à geologia ou à mineralogia. Os caracteres ao longo da base também eram incompreensíveis, e nenhum dos membros presentes, a despeito de representarem metade dos peritos do mundo nesse campo de conhecimento, fazia a mínima ideia de seu parentesco linguístico, ainda mais remoto. Essa escrita, ainda como o tema e o material da escultura, pertencia a algo horrivelmente remoto e distinto da humanidade que conhecemos. Algo que sugeria de modo apavorante ciclos de vida antigos e blasfemos dos quais nosso mundo e nossa concepção não fazem parte. Porém, enquanto os membros balançavam gravemente a cabeça e confessavam sua derrota diante do problema do inspetor, havia um homem naquela reunião que suspeitava de alguma familiaridade bizarra na forma monstruosa e na inscrição, o qual, com presteza, relatou com alguma modéstia a estranha ninharia que conhecia. Essa pessoa era o falecido William Channing Webb, o professor de antropologia da Universidade de Princeton e um explorador notório. O professor Webb estivera envolvido 48 anos antes em uma expedição à Groenlândia e à Islândia, em busca de algumas inscrições rúnicas que ele falhara em desenterrar. E enquanto subia a costa ocidental da Groenlândia, encontraram uma tribo ou culto singular de esquimós degenerados cuja religião, uma forma curiosa de louvor ao diabo, o arrepiou com sua deliberada e repulsiva sede de sangue. Era uma crença pouco conhecida pelos demais esquimós, a qual, mencionada apenas com temor, afirmavam ser oriunda de éons horrivelmente antigos, anteriores à criação do mundo. Além de ritos inomináveis e sacrifícios humanos, havia certos rituais hereditários bizarros destinados a um supremo mal antigo, ou Turnasuk, e o professor Webb fez uma cuidadosa transcrição fonética de um velho Andiakok, ou mago sacerdote, expressando os sons em letras romanas da melhor forma possível. Mas, no momento, tinha maior significado o fetiche que esse culto acolhera, em torno do qual seus membros dançavam quando a aurora despontava sobre as falésias de gelo. Era, afirmou, o professor um baixo relevo em pedra muito rústico, composto de uma imagem hedionda e alguns escritos crípticos, e até onde ele pôde contar, havia um paralelo irregular com todas as características essenciais da coisa bestial que jazia agora perante o Congresso. Esse dado, recebido com suspense e atordoamento pelos membros reunidos, se provou duplamente empolgante para o inspetor Legrasse, e ele começou a soterrar seu informante com perguntas. Tendo anotado e copiado um rito oral praticado pelos cultistas do pântano que foram presos por seus homens, ele implorou ao professor que tentasse acordar o melhor que pudesse as sílabas coletadas entre os diabólicos esquimós.
Seguiu-se então uma exaustiva comparação de detalhes e um momento de silêncio realmente perplexo quando ambos, inspetor e cientista, entraram em acordo a respeito da identidade virtual da frase comum aos rituais infernais separados por tantos mundos de distância. Substancialmente, tanto os magos esquimós quanto os sacerdotes dos pântanos da Louisiana entoaram para seus ídolos semelhantes algo como que se segue, em que a divisão das palavras foi deduzida nos intervalos originais encontrados na frase enunciada em voz alta. Pigunlui, Migl, Naf, Chulu, Le, Wan, Nafdga. Legrasse, nesse ponto, estava adiantado em relação ao professor Webb, pois vários de seus prisioneiros mestiços reproduziram o que os cultistas mais antigos contaram a respeito do significado das palavras. Esse texto, conforme indicado, significa algo. Em sua casa, em Rilé, Chulu, morto, aguarda sonhando. E agora, em resposta a uma demanda geral e urgente, o inspetor Legrasse relatou de sua maneira mais íntegra possível sua experiência com os cultistas do pântano, e narrou uma história a qual percebo meu tio atribui um profundo significado. Ele saboreou os mais loucos sonhos dos criadores de mitos e teosofistas, descobrindo um grau impressionante de imaginação cósmica entre tais semicastas e paias. No dia 10 de dezembro de 1907, chegaram a polícia de New Orleans chamados desesperados que vinham do pântano e das regiões das lagoas ao sul. Os residentes, a maioria primitiva, embora descendentes da boa natureza dos homens de Lafitte, sofreram um forte ataque de horror causado por uma coisa desconhecida que os assaltara durante a noite. Era voodoo, aparentemente, mas de um tipo mais terrível do que eles jamais conheceram. E algumas de suas mulheres e crianças desapareceram desde que o tom-tom malévolo iniciara sua batida incessante ao longe, nas entranhas da assombrada floresta negra, onde nenhum habitante se aventurava. Ouviam-se berros insanos e gritos perturbadores, cânticos de fazer regelar a alma e diabólicas chamas que dançavam. E, acrescentou o aterrorizado mensageiro, o povo já não era mais capaz de aguentar. Então, uma tropa de 20 policiais enchendo 2 carroças e um automóvel partiu no fim da tarde, levando o assustado morador como guia. Ao fim da estrada trafegável, eles desembarcaram de seus veículos e por alguns metros se espalharam em silêncio pela terrível mata de cipestres onde o dia nunca chega. Raízes feias e malignos cipós pendentes de musgo espanhol os atrapalhavam, e de vez em quando uma pilha de rochas escorregadias ou o fragmento de uma parede apodrecida intensificavam, com sua sugestão de mórbida habitação, uma depressão criada pela combinação de cada árvore mal formada e de cada amontoado de fungos. Ao longe surgiu o assentamento, um amontoado miserável de cabanas, e moradores histéricos correram para se juntar ao grupo de lanternas elétricas. Agora, dificilmente se percebia ao longe a batida abafada dos tons, e um berro se fazia ouvir em intervalos frequentes quando o vento mudava de direção. Além disso, um brilho avermelhado parecia se infiltrar através da vegetação rasteira, além das infinitas avenidas de floresta noturna. Relutante com a possibilidade de serem deixados sozinhos novamente, cada um dos intimidados residentes se recusou terminantemente a avançar sequer mais 1 centímetro em direção à cena de profana adoração. Então, o inspetor Legrasse e seus 19 colegas partiram sem guias, rumo ao interior das negras arcadas de horror que jamais foram pisadas por nenhum deles antes. A região que a polícia agora penetrava tinha tradicionalmente uma má reputação. Era substancialmente desconhecida e não frequentada por homens brancos. Havia lendas de um lago escondido nunca vislumbrado por olhos mortais, no qual habitava uma coisa enorme, deformada, branca, poliposa e de olhos luminosos, e os moradores, aos murmúrios, contavam sobre demônios com asas de morcego que saíam voando de cavernas do centro da terra em direção ao culto da meia-noite. Eles dizem que a coisa já estava lá antes de D'Iberville, antes de La Salle, antes dos índios, antes mesmo da totalidade das bestas e pássaros da floresta. Era o pesadelo encarnado, e contemplá-lo significava a morte. Mas ele fazia com que os homens sonhassem, e assim eles sabiam o suficiente para se manter afastados. A presente orgia voodoo ocorria de fato no canto mais ordinário dessa área abjeta, mas a localidade já era suficientemente ruim. Por isso, quem sabe, o próprio local de adoração tem aterrorizado os nativos mais do que os sons chocantes e os incidentes. Apenas a poesia ou a loucura
poderiam fazer jus aos ruídos ouvidos pelos homens de Legrasse, enquanto se embrenhavam no brejo negro a caminho do brilho vermelho dos tons abafados. Havia tipos vocais peculiares aos homens e tipos vocais peculiares às bestas, e é terrível ouvir um deles quando a fonte deveria remeter ao outro. Fúria animal e licenciosidade orgástica se lançavam às alturas demoníacas através de uivos e um guinchar de êxtase que se espalhavam e reverberavam por aquelas matas noturnas como tempestades pestilentas vindas do golfo do inferno. O ululá, pouco organizado, cessava ocasionalmente. Do que parecia ser um coral bem ensaiado de vozes equinas, se erguia, em cantada recitação, a hedionda frase ou ritual. Isso aí, gente, está escrito aí na tela. Então, os homens, chegando num ponto em que as árvores eram mais finas, alcançaram subitamente a visão do próprio espetáculo. 4 deles cambalearam, um desmaiou, e 2 caíram em choro frenético que a louca cacofonia da orgia, por sorte, encobriu. Legrasse borrifou água do pântano no rosto do homem desfalecido, e todos pararam tremendo e quase hipnotizados com o horror. Em uma clareira natural do pântano, havia uma ilha gramada de talvez 1 acre de extensão, livre de árvores e toleravelmente seca. Nesse momento, saltava e se contorcia nessa ilha a horda mais indescritível de anormalidade humana que ninguém, a não ser um cime ou uma angarola, seria capaz de retratar. Despida, essa cria híbrida zurrava, berrava e se contorcia sob uma fogueira monstruosa em formato de anel, no centro da qual, revelado por ocasionais falhas na cortina de fogo, havia um grande monolito de granito com cerca de 2,5 metros de altura, em cujo topo, incongruente em sua pequenez, jazia a nociva estátua entalhada. De um grande círculo de 10 tablados, montados a intervalos regulares, com o monolito cercado de chamas no centro, pendiam, de cabeça para baixo, os corpos estranhamente mutilados dos moradores desamparados que haviam desaparecido. Era dentro desse círculo que a roda de adoradores saltava e rugia. A direção geral do movimento em massa se dava da esquerda para a direita, num bacanal sem fim entre o círculo de corpos e o círculo de fogo. Podia ter sido imaginação, apenas os ecos que induziram um dos homens, um hispânico impressionável, a pensar ter ouvido respostas antifônicas ao ritual, vindas de algum ponto distante e não iluminado, bem no interior daquela mata de horror antiga e lendária. Esse homem, Joseph de Galvez, que mais tarde encontrei e inquiri, se provou perturbadoramente imaginativo. De fato, ele foi tão longe a ponto de sugerir um fraco bater de grandes asas, o lampejo de olhos brilhantes, e uma massa branca montanhosa além das árvores mais remotas, mas suponho que ele tenha ouvido superstições nativas demais. Na verdade, a terrificante pausa dos homens foi comparativamente breve, o dever primeiro, e embora houvesse cerca de 100 celebrantes mestiços na turba, a polícia confiou em suas armas de fogo e se lançou resolutamente contra o bando nauseabundo. Por 5 minutos o barulho e o caos foram indescritíveis. Cargas gigantes foram detonadas, tiros disparados e fugas empreendidas, mas por fim, Legrasse foi capaz de contar cerca de 47 prisioneiros intratáveis, que ele obrigou a se vestir rapidamente e se colocar em fila entre 2 carreiras de policiais. 5 cultistas caíram mortos, e 2 severamente feridos foram carregados em macas improvisadas por seus colegas presos. A imagem sobre o monolito, é claro, foi cuidadosamente removida e levada por Legrasse. Examinados nos quartéis após uma viagem de intenso esforço e cansaço, todos os prisioneiros se provaram homens de origem muito baixa e mestiçada, tipo mentalmente aberrantes. A maioria era de marinheiros, e alguns poucos negros e mulatos, em grande parte indianos ocidentais ou portugueses de Brava, das ilhas de Cabo Verde, que emprestavam um tom de voduísmo ao culto heterogêneo. Mas antes que muitas questões fossem feitas, se tornou manifesto que algo bem mais profundo e antigo do que um simples fetichismo sombrio estava envolvido. Degradadas e ignorantes como eram, as criaturas se apegavam com consistência surpreendente à ideia central de sua abominável fé. Eles adoravam, diziam, os grandes antigos, que viveram eras antes da existência de qualquer homem e que vieram ao jovem mundo pelo céu. Esses antigos se foram agora para dentro da terra, ou sob os mares, mas seus corpos mortos contavam segredos nos sonhos dos primeiros homens, os quais criavam um culto que nunca morre. Esse era o culto, e os prisioneiros afirmavam que ele sempre existiu, e sempre existirá, escondido em ermos distantes e locais obscuros por todo o mundo, até que o grande sacerdote Tulu,
De seu escuro lar na poderosa cidade de Hillel, submersa nas águas, se erga e submeta novamente a terra ao seu domínio. Um dia, ele chamará quando as estrelas estiverem prontas e o culto secreto estará sempre à espera para libertar. Por enquanto, nada mais deve ser dito. Havia um segredo que nem mesmo a tortura poderia extrair. A humanidade não está absolutamente solitária entre as coisas conscientes da Terra, pois formas saíram da escuridão para visitar os poucos fiéis. Mas esses não eram os grandes antigos. Homem algum vira os antigos. O ídolo entalhado era o grande Chulu. Porém, não é possível dizer se os antigos são ou não precisamente como ele. Ninguém é capaz de ler a antiga inscrição, agora, mas coisas foram ditas boca a boca. O ritual cantado não era o segredo. Este jamais era falado em voz alta, sendo apenas sussurrado. O cântico significava apenas isso. Em sua casa, em Hillel, Chulu morto aguarda sonhando. E terminamos por aqui, né? Obviamente, aguardem que amanhã saia um vídeo extra com a continuação da leitura, porque eu também estou muito curiosa para saber e compartilhar com vocês, então, as grandes impressões desse conto maravilhoso do H.P. Lovecraft. Então, se você chegou até aqui, não deixa de se inscrever no meu canal, curtir esse vídeo, deixar aquele comentário para dar aquela força para eu continuar fazendo vídeos assim e vambora! Beijos, pessoal. Até amanhã. Sério, amanhã sai a continuação. Aguardem.